E eu quero te pedir, assista o vídeo até o final, ok? Vamos lá? Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos agora na 10ª lição. Eu quero de antemão te convidar a participar conosco desse projeto de evangelizar através da internet pela Escola Bíblica Dominical. Venha comigo, compartilhando, comentando, divulgando, orando e deixando seu comentário em nossas redes sociais. E também inscrevendo-se para que assim tanto o canal como o vídeo ganhem relevância. Ok? Conto com suas orações, certo de que Deus nos dará vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso, vamos ao título da nossa lição. Lição de número 10 tem como título o desafio da janela 10x40. E o que significa a janela 10x40? A janela 10x40 é uma área geográfica determinada que abrange a maior quantidade de países que impõe uma verdadeira dificuldade para a proclamação do Evangelho. Então, os irmãos direcionados por Deus determinaram e deram o nome desse espaço geográfico onde esta dificuldade é amplamente imposta aos missionários e às igrejas que lá estão. Por isso foi chamado de janela 10x40. Também dentro desta área apresenta-se um grande problema social, além de ser muito fechado a mensagem do Evangelho. Esse espaço geográfico de 10x40 é 10 graus ao norte da linha, melhor dizendo, é de 10 a 40 graus ao norte da linha do Equador. Portanto, desta forma se definiu o nome da janela 10x40. Tendo dito isso, o nosso texto áureo, querido, diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Baseado em Romanos capítulo 15, versículo de número 20. A verdade prática, ela diz, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Mais uma vez eu quero salientar aos irmãos o nosso vídeo. Mais uma vez também quero lhe convidar a compartilhar, evangelizando comigo através da internet pela Escola Bíblica Dominical. O nosso vídeo foca na nossa leitura diária e dentro da nossa leitura diária, versículo a versículo, nós trazemos algumas meditações, as quais está também ligado à nossa lição. Lembre-se que a leitura diária é parte da nossa lição.
Antes de entrar na nossa leitura diária, eu quero chamar a atenção de todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, sobretudo dos alunos, mas também dos irmãos. Esse espaço geográfico determinado de 10x40, ele não surgiu do nada, teve uma origem. E também por que ele surgiu? Ele surgiu pela igreja identificar que dentro desse espaço era o local onde se aplicava maior imposição para a pregação do evangelho pelos seus diversos motivos. O diabo, que é o adversário da igreja, tentando a destruir, ele sabe muito bem que a nossa região aqui da América do Sul, e especificamente do nosso país Brasil, é um celeiro de grandes missionários. Então, o que é que ele faz? Em vez de estar atacando os nossos missionários lá, que ele permanece fazendo isso, ele agora está investindo no nosso próprio país para barrar a igreja antes de ela começar a enviar os missionários. E como é que ele está fazendo isso? Nós estamos vendo agora, e preste atenção, porque isso aqui não se trata de uma simples ideologia política. Não. Preste atenção. A nossa lição vai falar que a nossa guerra é uma guerra espiritual. Mas nós precisamos lembrar que essa guerra espiritual é travada no campo material. E onde nós queremos chegar? O ministro, o qual está sendo indicado para compor uma cadeira na maior corte judiciária do nosso país, que é o STF, este que está sendo indicado agora, ele já se autodeclarou, e isso está explicitamente colocado de forma ampla na internet, ele se autodeclarou comunista. E dentro desta janela 10x40, muitos dos países os quais impõem uma verdadeira dificuldade ao evangelho, eles têm raiz comunista. Ora, nós hoje temos esta liberdade não somente de pregar o evangelho aqui em nosso país, como também de enviar mensageiros e evangelistas e missionários a outras nações, sobretudo essas nações as quais estão dentro deste espaço geográfico chamado janela 10x40. Nós temos hoje essa possibilidade. Porém, essa possibilidade pode se reduzir e se reduzir muito. Aí você diz, mas só que Jesus está no comando. Sim, Jesus está no comando. E por ele estar no comando, é que ele está nos alertando desta estratégia do inimigo contra a igreja aqui na América do Sul. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar orando, porque as dificuldades estão aumentando aqui no nosso país. E esse ministro ao qual nós estamos nos referindo, ele já também tem um outro vídeo do mesmo dizendo que o tempo da liberdade para falar o que quiser aqui acabou. Nós sabemos que não acabou ainda, porque ele não tem essa autoridade toda para fazer isso. Mas o espaço que está sendo dado e a indicação que a ele foi colocada, já tendo um lá fazendo o que está fazendo, prendendo cristãos por desejarem um país mais justo e por se pronunciar em praça pública, aí entra
a questão de escolha política. Se você não escolhe politicamente aqueles que ele acha que deveria escolher, eles te perseguem. E se nós cristãos não escolhermos aquilo que eles acham que deve ser escolhido, nós também seremos perseguidos da mesma forma que os demais. Não se engane. A janela 10x40, os países que ali estão, não chegou ao estado de perseguição ao evangelho da noite para o dia. Não, não foi assim. As coisas foram sendo minadas paulatinamente. Então, abra os seus olhos, abramos os nossos olhos para que a liberdade que nós temos hoje, tanto de pregar como de enviar, não seja cerceada por escolhas erradas, minha e sua. Neste momento, nós estamos precisando orar para que Deus estenda suas mãos e faça conforme aquilo que Ele quer fazer, que é nos deixar permanecer enviando missionários e pregando o Evangelho. Esta é a mensagem. E se você viu ou ouviu esse vídeo até este momento, compartilhe, porque esta mensagem precisa ser espalhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu insisto em dizer, evangelize comigo através da internet, pela Escola Bíblica Dominical. O intuito do nosso vídeo não é comercial. O intuito do nosso vídeo não é financeiro, porque às vezes a pessoa pensa que pedindo para compartilhar é para que o vídeo nos dê retorno financeiro. Não é não. Não se engane. O único intuito, o principal intuito dos nossos vídeos e do nosso pedido tem a ver com a necessidade de as pessoas ouvirem e aprenderem de Jesus Cristo. Vamos seguir a nossa leitura diária, versículo a versículo. Segunda-feira, a nossa meditação diária diz: as nossas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Baseado em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Precisamos dar a entender aqueles que, lendo este versículo e também vendo a chamada da leitura diária, diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então eu tenho que ficar somente orando e pronto, porque a luta é espiritual. Não é bem assim. O que a Bíblia está nos dizendo neste capítulo 6 de Efésios, versículo 12, é que o incitador, aquele que incita os homens a perseguir o Evangelho, ele é espírito. Mas os que perseguem por meio da carne. Ele, assim como nós somos instrumento de Deus, por isso recebemos da parte espiritual esse entendimento, eles também são instrumento de Satanás para perseguir o Evangelho. Nós não vamos lutar diretamente de corpo físico, pegando em arma física, mas com a palavra, assim como ele, usando a palavra de forma enganosa, ludibria os outros a colocarem eles no poder, e através deste local onde eles foram colocados, que é nossas instâncias, tanto política como política no judiciário, no legislativo,
ou no executivo, dentro deste espaço onde ele ocupa, ele poderá mudar aquilo que hoje dá liberdade para que nós preguemos o Evangelho. E o que é que nos dá liberdade para que preguemos o Evangelho aqui em nosso país? São as leis, a Constituição do país. Mas quem fez as leis e a Constituição do país? Foi homens que outrora tinham pelo menos o temor básico de Deus. Mas se esses homens que outrora fez e elaborou esta Constituição já não estar mais entre nós, os que agora nós, por meio do voto, escolhemos e colocamos lá, eles podem simplesmente ou ignorar isso ou mudar. Como este que eu já me referi na parte anterior do vídeo, que ele bateu no peito dizendo que a liberdade de dizer o que quer já acabou, já passou o tempo aqui no Brasil. Mas não acabou ainda e nem passou o tempo. E se nós orarmos, não vai acabar e nem vai passar o tempo. Ok? Vamos seguir. Então, lembre-se, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas os adversários são os nossos adversários, aqueles que são instrumento de Satanás, eles têm carne e sangue. E é através da persuasão da palavra que nós lutamos contra eles. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o amor por Jesus é poderoso para abrir as portas do Evangelho. Baseado em Romanos capítulo 8, versículo de número 35 ao 39, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observe que só não pode separar é porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Então, por mais que ele tente, ele pode tirar o homem, mas de Deus ele não consegue tirar esse amor pela esta humanidade. O amor está em Deus, em Jesus Cristo, direcionado ao homem que abre o coração ao Evangelho. O inimigo pode matar, ou roubar, ou destruir aqueles os quais não abrem os ouvidos para o Evangelho. Mas ele não pode de forma nenhuma tirar de Deus este amor por esta humanidade. Portanto, o versículo está mostrando que por mais que o adversário ele consiga fazer que o homem se torne rebelde contra Deus, por mais que ele consiga fazer que o homem se torne ingrato contra Deus, o amor de Deus permanece apontado para o homem. Por mais que o homem ouça e siga as instruções do adversário, do diabo, mesmo assim, o amor de Deus continua apontado para o homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor é de Deus em Cristo Jesus. Por isso, nada pode nos separar deste amor.
Agora, se o amor fosse nosso, aí todas essas coisas separaria. Mas o amor não é nosso, o amor é de Deus. Amém? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: os enviados por Deus padecem inúmeras perseguições. Baseado em Mateus capítulo de número 23, versículo 34 ao 37, que diz: portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Uns deles matareis e crucificareis. Outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Bacarias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Olha aí o que anteriormente nós falamos. Deus continua com as mãos estendidas e com o amor aberto, não somente para nós outros que éramos outrora gentil, como para Israel. Deus continua com seus braços abertos. Quem lê a Bíblia ou lê a história dos judeus pode perceber claramente o grande livramento e as misericórdias de Deus, as benécias de Deus estendidas sobre o povo de Israel, o povo judeu. E eles sempre rejeitando, e como hoje ainda rejeita, não a Deus, Deus no sentido Jeová ou Javé, mas ele rejeita o amor de Deus. E o amor de Deus está em quem? Está em Cristo Jesus. Eles rejeitaram Jesus e hoje ainda estão passando pela situação pela qual está passando. E o dever da igreja é igreja como nascida de Jesus, por receber o amor de Deus, se torna irmã espiritual de Israel, e por este irmão nós devemos orar, espiritualmente falando, porque esta nação é a nação eleita, e nós fomos o povo enxertado nesta nação por o amor de Cristo. Sendo assim, sendo eles rebeldes na presente dispensação, nós precisamos continuar orando por eles. E tudo isso que hoje está acontecendo com a nação israelita nada mais é que um sinal de que o Messias está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo e os seus escolhidos. Olha que eu falei, a igreja, o povo e os escolhidos. Mas o versículo também nos diz que Deus há de cobrar a todas as nações do mundo o sangue derramado destes justos, porque o versículo que ora nós lemos chama Abel de o justo, e este justo fora derramado o sangue simplesmente por ele ter feito uma ação pela qual Deus se agradou. Desta mesma forma, nós hoje, cristãos evangélicos, a nossa ação é pregar Jesus Cristo. E por pregar Jesus Cristo, o mundo se ira contra nós. E por se irar contra nós, alguns dos nossos têm tombado, têm sido mortos. E o sangue desse que tem sido mortos por pregar o Evangelho será cobrado. Tenha certeza disso. Se você que hoje me ouve
e algum dia na sua história de vida, até o presente momento, matou alguém que é cristão, por estar pregando o evangelho, há tempo de você ainda se arrepender. E se arrependendo, este amor de Deus que está apontado para você apagará este seu pecado e lhe dará a oportunidade. Então, se arrependa por ter feito tal coisa, por ter matado algum cristão, por simplesmente ele estar pregando o evangelho. E vós outros que persegue o cristão por ele pregar o evangelho, lembre-se que também de você será cobrado. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: demonstrando amor na obra missionária por meio da ação social, baseada em 1 João 3:17 ao 18, Romanos 12:20. Romanos 12:20. Vamos lá? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando lhe cerrar a sua entranha, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Aí já entra a questão agora, queridos, daquilo que nós tratamos no vídeo anterior. Se você viu o vídeo anterior, nós salientamos que não é somente pregarmos o evangelho, mas quando a igreja faz, por exemplo, neste nosso caso, o culto em pró da obra missionária, para ajudar o próximo, e você, no seu coração, diz: eu não vou doar porque eu não sei se a igreja está fazendo o que deveria fazer, você está errado. Porque, independente do que o outro está fazendo, a sua parte é fazer ação social. E, neste caso, a sua ação social é a doação para o evangelismo ou missão, seja lá a qual for, de ajuda ao próximo. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: o amor confirma a nossa vocação para a obra missionária, baseado em Filipenses 2:4, Tiago 1:27 e 2:14 ao 17. Vamos. Não atente cada um para o que ele é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. A religião pura e imaculada para com Deus Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardando-se da corrupção do mundo. Então, não é correto quando você diz: eu não sou religioso. Você e eu, nós somos sim religiosos. Mas a religião que agrada a Deus é esta que o apóstolo Tiago, ele aponta, que a religião, ela visita órfãos e viúvas e, sobretudo, guarda-se da corrupção do mundo. Porque a visita de órfãos e de viúva, outras pessoas fazem isso, mas guardar-se da incorrupção do mundo, somente aqueles que estão em Jesus Cristo. Só esses conseguem guardar-se da incorrupção do mundo. E esta é a religião verdadeira, denominada por Tiago. E Tiago 1:27. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Porventura a fé salva-lo-á? E se o irmão ou a irmã
estiverem nus e tiver falta de mantimento, questão cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E Tiago quer dizer nestas palavras do capítulo 1 do versículo 27 que não adianta eu bater no peito e dizer que eu tenho fé, se esta minha fé que eu tenho, ela não é demonstrada através de ações sociais, as quais vai suprir a necessidade do outro. E aí nós salientamos, qualquer pessoa pode fazer ação social, mas somente um cristão ele faz porque tem fé e não para receber aplauso de outros porque fez. E mais, ele faz não para aqueles que lhes agrada, porque o mundo ele dá em troca aquele que lhe agrada. Mas nós, os cristãos e os que conhecem a Cristo, independente do que o outro fez, ele, sabendo o que precisa fazer, ele faz. E aí a própria Bíblia, ela diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ok? E finalmente, nós chegamos no sábado. E a meditação diária diz, a missão médico-missionária para apresentar o Evangelho baseado em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Muito embora Jesus esteja falando aí nesse versículo de doença espiritual, mas nós podemos tomar este versículo para aproveitar, abraçar esse projeto de médicos cristãos fazendo ação social nos lugares onde o poder público, muito embora ele prometa e diz que só vai por meio de propaganda, mas você como cristão e um bom profissional da medicina, você pode ir nestes lugares, não somente levar a medicina material, mas a medicina sobreexcelente, que é a medicina espiritual. Ok? Então, Deus abençoe. Se você chegou até aqui, nós te pedimos, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da EBD. Inscreva-se em nossos canais, no YouTube, Esfama Jesus Evangelizando na Net, no Facebook, Israel Fonseca e Fonseca Israel, também Amantes de Louvores Antigo e Rádio Faluso Online.